Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7/2/2023. Para quem não conhece a gente do Sexta de 3, tem palpites, análise e muitas estatísticas para você fazer os seus investimentos, suas apostas e fazer aquela fezinha, né, dar aquela brincada com NBA, né, quando a gente fala de apostas esportivas. A gente faz vídeo aqui todos os dias para vocês, sempre trazendo as melhores opções e mais do que isso, dá algumas pinceladas em cima de algumas partidas, explorando os melhores mercados para se investir contra e a favor de determinadas equipe. Antes da gente começar o nosso vídeo, a gente pede para vocês o like de sempre, é de graça e vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente trazer mais vídeos para vocês. A meta é de 150 likes, então clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. A gente também convida vocês para se inscreverem aqui no Sexta de 3 para vocês não perderem nenhum vídeo, mas dessa vez a gente também vai pedir para vocês conferirem no card aqui em cima o vídeo especial que a gente fez, explicando como a mudança de Kyrie Irving para o Dallas Mavericks pode impactar nas apostas do Dallas, do Doncic, do Kyrie, do Kevin Durant e do Brooklyn Nets, né? Essas mudanças aí vão ser impactantes daqui para frente e sempre que pintar alguma troca relevante na NBA, a gente vai fazer uma análise como essas para vocês. Deixem lá nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. O nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, sempre com tips exclusivas e mais do que isso, um conteúdo extra. Ontem a gente mandou a nossa listinha, né, com as equipes, os mercados onde explorar contra e a favor de cada uma delas, algumas avaliações a respeito das suas partes técnicas. A gente tá sempre criando conteúdo extra exclusivo pra galera lá ser bem lucrativa. Vou deixar um exemplo aqui pra vocês de uma das cartilhas das equipes das quais a gente analisa, pra vocês verem que sempre que vocês consultarem ela, vai ficar mais fácil de vocês saberem o que fazer no seu dia a dia de apostas esportivas, independente dos jogos da rodada. Bom, mas chega de enrolação, bora para Orlando Magic e New York Knicks. Temos poucos jogos hoje. Orlando que joga dentro de casa contra o New York Knicks, que vem sem o Mitchell Robinson mais uma vez, e com o RJ Barrett como a principal dúvida para hoje. O Jamal Key que está de fora do lado do Orlando Magic, mas eu acredito que as duas equipes não vão ter grandes mudanças em relação à tipo que eu vou indicar para vocês, caso esses jogadores estejam em quadra ou não, e caso o RJ Barrett não jogue, aí eu acho que é muito mais favorável, porque a gente vai trabalhar com um abaixo D nessa partida. Para quem gosta de palpites de pontos, hoje a gente vai indicar um under nessa partida entre Knicks e Orlando Magic. Eu não acredito que as duas equipes nesse momento sejam confiáveis para a gente estar investindo. É verdade, o New York Knicks foi superior durante toda a temporada e fora de casa eles são ainda melhores, mas eles não conseguiram uma boa sequência de vitórias, perdendo 3 dos últimos 4 jogos como visitante, enquanto que o Orlando Magic conseguiu a maioria de vitórias sob esse mesmo recorte, jogando dentro de casa. Então hoje a gente vai de abaixo de 231,5 pontos totais no jogo entre New York Knicks e Orlando Magic, com base na seguinte argumentação. Se a gente for observar aqui os últimos 10 jogos diretos entre essas franquias, a gente teve ali, né, uma média de 200 pontos totais produzidos para os dois lados, uma média muito baixa. A gente também pode observar que nenhuma dessas 10 partidas recortadas, mostradas aqui para vocês na tela, eles sequer chegaram perto dos 230 pontos. E mais do que isso, a gente está falando de dois times hoje que não são grandes eficiências ofensivas. Vamos fazer um filtro aqui dos últimos 10 jogos dessas equipes, que é mais ou menos onde o New York Knicks teve a sua queda e mudou um pouco das suas características, assim como o Orlando Magic teve um pequeno crescimento. Se a gente for olhar nesses últimos 10 jogos, os dois times ofensivamente falando são times de metade da tabela ali para baixo, sendo o New York Knicks o 13º melhor ataque e o Orlando Magic o 17º. Quando a gente fala do lado defensivo, uma fonte de preocupação é o fato de que o New York Knicks é apenas a 27ª defesa, né? Ou seja, a 4ª pior, mas a gente também falando de um Orlando Magic ali que tem uma defesa perto do top 10, então em resumo a gente tem dois ataques aí meia boca e pelo menos uma defesa boa, então o under é a melhor opção, principalmente considerando que as linhas estão bem altas para uma partida de equipes como essas. Em relação a ritmo, a gente tem o New York Knicks como o segundo time mais lento desses últimos 2 jogos, e o Orlando Magic aí, né, apenas um time de velocidade de meio de tabela, o que significa que a gente está falando de dois times que vão jogar um jogo mais cadenciado, não necessariamente muito veloz, e com a cadência a gente gasta mais relógio. Gastando mais relógio, a gente tem menos arremessos por minuto, então muitas vezes, mesmo que esses times estejam calibrados com a mira em dia, muitas vezes eles não conseguem superar essa linha de pontos por conta da falta de número de arremessos suficiente para poder ultrapassar a linha de pontos de 231,5 pontos. Outra coisa que a gente pode observar, né, é o número de pontos no paint que essas equipes cedem para os seus adversários, sendo que o New York Knicks é simplesmente o time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, sofrendo ainda menos nos últimos 3 jogos. O Orlando Magic também é top 10 times que menos cedem pontos no paint em toda a liga, o que significa que eles vão poder anular os principais jogadores dos dois lados que gostam de pontuar na média distância, como Julius Randle e Jalen Brunson do lado dos Knicks, e como, por exemplo, o Paulo Banchero do lado do Orlando Magic. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que essas duas equipes não defendem muito bem o perímetro, a linha de 3 pontos. Porém, a gente está falando de dois times que não são grande coisa nesse tipo de arremesso, não.
Se a gente for olhar na temporada, a equipe do Orlando Magic é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo, enquanto que o New York Knicks é apenas um time de meio de tabela nessa categoria. Em relação à eficiência desse tipo de arremesso, a gente também está falando de dois times abaixo da média, sendo que os dois estão no top 10 de piores eficiências em bolas de 3 em toda a NBA. Então a gente tem aqui dois times que, pelo menos uma boa defesa, dois times com ataque meia boca, dois times com a bola de 3 ruim e dois times que defendem muito bem o centro, o paint, que é o setor onde é mais fácil de se produzir pontos, porque você está mais perto da cesta, e mais do que isso, dois times que não são tão bons nas bolas triplas, o que permite que de 2 em 2 a gente não ultrapasse essa linha de 231 pontos, e claro, um jogo de duas equipes que não conseguem superar essa linha a 10 jogos consecutivos. Beleza? Lembrando também que as duas franquias se enfrentaram nessa temporada no primeiro mês da temporada 22-23 e a gente teve apenas 217 pontos produzidos naquela ocasião. Beleza, bora aqui para nossa próxima análise. A gente vai falar de Brooklyn Nets e Phoenix Suns. O Brooklyn Nets é um time que ainda está se reconstruindo, não se sabe se o Kevin Durant vai continuar e não se sabe nem se eles vão ir com esse elenco atual deles para frente. Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie são as duas novas contratações da franquia, mas que dificilmente devem jogar hoje, são dúvida. Ben Simmons também é dúvida, uma das principais estrelas dessa franquia, mas o fato é que sem Kevin Durant, sua grande estrela, esse time deixa bastante a desejar. No lado ofensivo e até no defensivo também, com Seth Curry de fora, mais ainda, além de outras dúvidas importantes e impactantes que podem fazer com que sim, o Phoenix Suns seja favorito mesmo jogando como visitante. A gente tá falando aqui de um Brooklyn Nets, né, que jogou ontem, né, contra o Los Angeles Clippers, teve uma derrota ali de virada, começaram muito bem, mas acima de tudo estão cansados para hoje, apesar de não virem de viagem. Do outro lado, a gente tem um Phoenix Suns que conseguiu 8 vitórias nos últimos 10 jogos e mais do que isso, jogando como visitante, independente de não terem Devin Booker, seu principal jogador, eles venceram 3 jogos consecutivos, é verdade, contra os Spurs e Detroit, que são times bem ruins, mas contra o Boston Celtics, que é um dos melhores mandantes de toda a NBA. Então, com uma defesa superior, com um time com mais qualidade, mais saudável e mais do que isso, com uma sequência mais positiva, eu acredito que o Phoenix Suns deve se sair vencedor dessa partida, eles que provavelmente vão contar com o retorno de Devin Booker hoje, então eu tenho muitas dúvidas do quanto essa linha está bem definida pelo mercado. Eu acho que tem muito valor, por mais que seja uma odd abaixo de 1,50, a vitória do Phoenix Suns, eles são melhores defesas, com Devin Booker são melhor ataque e mais do que isso, repito, estão descansados. Se a gente for olhar aqui, né, dá pra gente investir no handicap de menos 2,5 até para melhorar um pouquinho essa odd, lembrando que sempre a favor da equipe do Phoenix Suns, porque eu acho que deva bater e eu acho que eles vão conseguir abrir uma margem de diferença para seus adversários, porque a defesa deles é bem superior. Se a gente for pegar aqui um recorte dos últimos 2 jogos, por mais que seja um recorte razoavelmente injusto, é o recorte que a gente precisa fazer, considerando, né, que esse Brooklyn Nets só está 2 jogos sem suas 2 principais estrelas para essa temporada, Kyrie e Kevin Durant, Kyrie Irving, que foi para o Dallas Mavericks, como eu havia dito para vocês. E bom, ofensivamente, nesse recorte, né, o Brooklyn Nets até que deu pro gasto, estiveram ali, né, perto do top 10 de melhores ataques, marcando 118 pontos por 100 posses de bola, mas defensivamente, eles foram dos piores da NBA, top 10 piores defesas, e eu gosto de ficar a favor de boas defesas. O Phoenix Suns é a segunda melhor defesa nesse mesmo recorte, mas se a gente for expandir para a temporada no geral, a defesa do Phoenix Suns é muito superior a essa de hoje, que estará disponível e que estará saudável do Brooklyn Nets. Eles são a 8ª melhor defesa da NBA, agora reforçado de seu principal artilheiro, Devin Booker, então acredito que sim, eles devam vencer. Eles venceram bons adversários, inclusive venceram o próprio Brooklyn Nets, só que jogando em Phoenix por 117-112, mas repito, os Nets estão enfraquecidos e o Phoenix Suns ainda melhor. Beleza? Então aqui de vitória do Phoenix Suns para essa partida, lembrando que a gente foi de under 231,5 pontos no jogo entre Orlando e Knicks, e o jogo entre New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks vai ser de análise exclusiva no nosso grupo VIP. A gente sempre deixa, né, um jogo exclusivo pra gente passar alguma tip para vocês lá, então confiram o menor preço do mercado aí, né, R$ 34,90. Vocês vão ter algumas análises como essas, a gente veio de um dia muito bom ontem, acertamos 75% dos palpites e análises aprofundadas, estudadas, ficamos apenas ali, né, no head do Josh Giddey por apenas um rebote, ele que teve menos minutos de quadra porque o Warriors decidiu arrebentar, né, do segundo quarto em diante, então ele não teve muitos minutos, mas a gente teria sido 100% certamente se o Oklahoma City Thunder fosse um pouquinho mais competitivo, pelo menos é o que eu acredito. Além de muitas tips exclusivas e análises extremamente aprofundadas, a gente também faz um filtro das melhores opções em vídeo e sempre manda conteúdo extra para vocês por lá. Beleza? Então bora pular para Memphis Grizzlies e Chicago Bulls, mais um jogo que a gente vai trabalhar no under.
Sim, para essa partida entre Chicago Bulls e Memphis Grizzlies, a gente vai trabalhar no abaixo de. Eu acredito que o mercado estabeleceu linhas muito altas e a gente tem dois times que melhor defendem do que atacam, principalmente nesse momento da temporada. Então, eu sei que é complicado, ainda mais nesse momento em que a liga vem sendo bem pontuada, trabalhar com tanto under, mas ainda assim, abaixo de 241,5 pontos é o meu palpite para esse jogo. Lembrando que o Memphis Grizzlies não conseguiu superar a casa dos 241,5 pontos em 8 dos últimos 10 jogos que fizeram. E mais do que isso, repito, a gente tá falando de duas das melhores defesas da NBA, sendo o Memphis Grizzlies a terceira melhor defesa da liga, e o Chicago Bulls, que apesar de estar em 11º lugar dentre as melhores defesas da NBA. Num geral, se a gente for fazer um filtro dos últimos 15 jogos, eles tiveram um crescimento muito grande, atingindo o nível da segunda melhor defesa da liga nesse recorte. Ofensivamente falando, nos últimos 15 jogos, se a gente for pegar o Chicago Bulls e o Memphis Grizzlies, o Memphis é um dos 10 piores times da NBA nessa categoria, e o Chicago Bulls tá em 17º, muito mais perto ali, né, dos 10 piores ataques do que dos 10 melhores ataques. E se a gente for observar seus jogos mais recentes, a gente teve muitos jogos abaixo dessas linhas. É verdade que eles vão jogar fora de casa hoje, mas ainda assim, 241,5 pontos é uma linha muito alta que nos últimos 10 jogos do Chicago Bulls só foi superada 2 vezes. Se a gente for olhar aqui os últimos confrontos diretos entre essas equipes, eles que se encontraram 2 vezes em 2022, tivemos 2 unders e mais do que isso. Se a gente for expandir esse recorte, né, para as outras temporadas onde essas franquias se encontraram, a gente só teve um over aqui no dia 16/4/21, tendo under em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, né, sem contar esses aqui de baixo, que também foram abaixo deles, sem contar também os 2 confrontos mais recentes. Então, histórico favorável para a gente trabalhar com abaixo de. Lembrando também, né, que o Chicago Bulls é um time que tem como principal fraqueza defensiva ali, né, a questão dos 3 pontos, bem como o Memphis Grizzlies também. Mas se a gente for olhar para essas duas equipes em relação a chutes de 3, eles não empolgam muito não. Se a gente for fazer um recorte aqui da temporada no geral, a gente tá falando do Chicago, que é o 4º time com menos bolas de 3 por jogo em toda a NBA, e estamos falando de um Memphis Grizzlies que também tá perto ali do top 10 de piores, tendo principalmente ali, né, como grande arremessador o Dillon Brooks e o Desmond Bane acima de tudo. Só que apesar, né, do Chicago Bulls sofrer muitas bolas de 3 em números absolutos, se a gente for olhar que eles como visitante em relação a bolas de 3 de aproveitamento concedidos para os seus adversários, eles não são tão ruins. Na verdade, eles também estão mais perto ali dos 10 melhores defesas em eficiência de bolas de 3 do que dos 10 piores. E mais do que isso, a gente tá falando aqui de um Memphis Grizzlies que se tornou uma das principais defesas da NBA porque eles defendem muito bem o paint. Se a gente for olhar, o Memphis Grizzlies é o 4º time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA. E a gente precisa lembrar que os 3 principais jogadores e pontuadores do Chicago Bulls gostam de pontuar na média distância: DeMar DeRozan, Zach LaVine e Vucevic. O que significa que os dois times vão se travar, e mais do que isso, repito, a gente tá falando de dois times que melhor estão defendendo do que atacando, né? Lembrando que a gente tá, além de estar falando de 2 boas defesas, a gente tá falando de 2 ataques aí, né, de médio para baixo, ou na verdade ruins, considerando mais uma vez que os Bulls estão mais perto dos 10 piores nos 15 jogos do que dos 10 melhores. Bola de 3 também eles não são tão empolgantes, então assim, todos os indícios para um under, mas ainda assim a gente também tem que ficar de olho no Ja Morant, ele que é um jogador que gosta da trocação, gosta da transição, da velocidade, e a melhor forma de você pegar uma defesa boa, principalmente de paint, é você pegá-la desorganizada. Então provavelmente o Ja Morant vai acelerar, vai correr para poder tentar angariar alguns pontinhos extras de transição, porém ele é dúvida para hoje, né? Ele está envolvido aí em uma investigação que a NBA abriu no jogo contra o Indiana Pacers e pode ser que ele não jogue hoje, ou então, até porque essa investigação também envolve, né, parentes e amigos dele, ele possa não estar com a cabeça tão boa. Por mais que isso possa ser besteira, acreditem, isso faz a diferença sim na hora da gente analisar um jogo, e mais do que isso, é melhor a gente ponderar isso do que subestimar, beleza? Então abaixo de 241,5 pontos é o nosso palpite para Memphis e Chicago Bulls. Partindo agora para Denver Nuggets, o nosso palpite vai ser o mesmo, né, contra o Minnesota Timberwolves, que a gente deu no último jogo e acabou não acontecendo porque o Jokic esteve de fora. Mais uma vez a argumentação vai ser a mesma e eu acredito que seja a melhor opção para a gente trabalhar no confronto entre Jokic e Rudy Gobert. É verdade que o Rudy Gobert precisa estar em quadra para esse encaixe acontecer, até porque o Reed vem jogando na posição dele quando ele não está presente e consequentemente a equipe do Minnesota Timberwolves, apesar de piorar defensivamente, fica com um pivô um pouco mais dinâmico, que vai conseguir acompanhar o Nikola Jokic. E tudo que a gente não quer é um pivô dinâmico na perseguição dele. A gente espera que graças à falta de mobilidade do Rudy Gobert, o Nikola Jokic consiga superar a linha de acima de 0,5 bolas de 3 para essa partida.
Então, acima de 0,5 bolas de 3 do Nikola Jokic é o nosso palpite para hoje. Lembrando que ele só começa a arremessar lá para o terceiro quarto em diante, às vezes no segundo, mas o grande fato é, no primeiro quarto, a gente pode esperar essa linha aqui subir e tá pagando um pouco melhor no ao vivo. Mas caso vocês queiram trabalhar no pré-jogo é a melhor opção. Lembrando que nos últimos 14 jogos consecutivos do Nikola Jokic, que a gente fez o filtro contra o Rudy Gobert, ele conseguiu bolas de 3 em todos esses 14 jogos, com uma média de 2,1 bolas de 3 por jogo e uma tentativa de 5,4, acertando mais da metade dos arremessos que ele tentou. Aproveitamento excelente, números brutos excelentes e mais do que isso, contra o adversário que ele precisa sair do garrafão, não só para atrair o Rudy Gobert e para abrir espaço para os jogadores do próprio Denver infiltrar, mas também porque o Rudy Gobert é um jogador muito menos produtivo na defesa de perímetro. Ele é lento, ele tem dificuldades de perseguir esses pivôs que gostam de jogar no perímetro e mais do que isso, Nikola Jokic é um dos que mais sabem. Olho em suas assistências, olho também na sua bola de 3, que é a minha preferida, mas também tomem cuidado com a linha de pontos. Justamente pelo fato do Rudy Gobert ser o melhor defensor e fazer um match ali com ele no garrafão, a tendência é que o Nikola Jokic sirva mais como uma espécie ali, né, de organizador de jogadas. Se a gente for olhar aqui, né, na defesa versus posição, a equipe do Minnesota Timberwolves é simplesmente um dos times que mais cedem assistências para pivôs adversário, o segundo melhor nessa categoria, na verdade, primeiro, empatado com os Lakers. Em relação a bolas de 3 concedidas para pivôs rivais, é o segundo time que mais cede bolas de 3, por isso eu falei para vocês observarem isso. Então, considerando essa média de 1,18 bolas de 3 para pivôs rivais, isso que nem todos os pivôs da NBA arremessam de 3, vamos de acima de 0,5 bolas triplas do Jokic, que esperou essa linha nos últimos 14 consecutivos contra o Rudy Gobert, que hoje joga dentro de casa e terá o apoio e a confiança da torcida para ser mais eficiente, pelo menos assim eu espero. Beleza? Próximo jogo aqui pra gente analisar pra vocês é o confronto entre LA Lakers e Oklahoma City Thunders, mas antes, pessoal, se você gostou dessa análise que a gente fez, né, acima, né, das bolas de 3 do Nikola Jokic, lembra que a gente também fez um vídeo especial explicando como vocês melhoram o aproveitamento de vocês em apostas de jogadores bigs, jogadores de garrafão. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês, confiram, é uma aula muito interessante que a gente deu pra vocês, e mais do que isso, lá a gente também passa pra vocês todos esses sites que a gente utiliza pra fazer as nossas análises pré-jogo, beleza? Então vale muito a pena, card aqui em cima para vocês conferirem, e a gente tá com a meta de 300 likes naquele vídeo para poder lançar uma segunda parte para vocês. Nesse vídeo de hoje, meta de 150 likes, clica no botão de joinha se você ainda não clicou, se inscreve no canal se está gostando das nossas análises e comentem o que vocês planejam para hoje, como foi o dia de ontem de vocês, se vocês concordam ou discordam com a gente, sempre trazendo números e argumentações aprofundadas para que a gente melhore, né, o nosso trabalho e mais do que isso para ajudar o resto da galera. Fechado? Aqui no jogo entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, sim, eu tenho uma aposta favorita para fazer, mas ainda assim eu acho que as linhas não estão tão confortáveis. Porém, é isso que eu quero trabalhar para hoje, não vejo muito potencial nesse jogo aqui. Os Lakers são favoritos, mas 1,36 é uma linha aqui que eu considero muito baixa. É verdade, o Oklahoma City Thunder tem dificuldades contra times com jogadores altos e físicos, como por exemplo são LeBron e Anthony Davis, e estão cansados também, ou seja, terão ainda menos físico para parar esses jogadores. Mas ainda é um time perigoso, que gosta de cobrir handicaps positivos, e os Lakers não são tão confiáveis assim. Mas apesar das linhas estarem altas, na minha opinião, eu vou dar aqui a minha posição para vocês, sempre tentando buscar uma linha ideal no ao vivo. E a gente vai trabalhar com rebotes. A gente vai aqui nos rebotes do Anthony Davis, tentando pegar um acima de 11,5. 12,5 eu considero um pouquinho alto e mais arriscado, mas ainda assim tem valor. E repito, é o que eu acho de melhor para essa partida, porque eu não confio nos Lakers, não confio no OKC cansado, e a gente pode ter o LeBron James distraindo um pouco das linhas de pontos do Anthony Davis, considerando que hoje pode ser dentro de casa que ele supere a marca aí, né, e se torne o maior cestinha da história da NBA. Claro, ele também terá a chance de jogando dentro de casa no próximo jogo contra os Bucks, mas é algo pra gente ficar de olho. Então, eu vou trabalhar somente com os rebotes, porque eu acho que o Anthony Davis vai funcionar um pouco melhor como um suporte para o LeBron James ficar cada vez mais próximo dessa marca, que é inevitável, né? Sim, ele vai bater, mas eu acho que tem mais valor. Pelo seguinte, se a gente for olhar aqui nos últimos 9 jogos, o Anthony Davis teve uma média de 11,3 rebotes por partida, mas lembrando que em alguns desses jogos ele teve uma minutagem reduzida por conta da sua volta de lesão, ou porque os Lakers dominou o jogo do começo ao fim. Se a gente for observar também, né, ele conseguiu 14 rebotes nos últimos 2 jogos consecutivos, e hoje ele tem um adversário muito favorável para fazer isso, ainda mais que ele vai jogar em casa. O Oklahoma City Thunder é simplesmente o time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA. Nos últimos 3 jogos praticamente manteve a sua média, e mais do que isso, fora de casa eles são ainda piores, sendo o time visitante que mais cede rebotes em toda a liga. Isso acontece porque o Oklahoma City Thunder é um time veloz,
que tem muitos arremessos por minuto, sendo considerado, né, pelas estatísticas, o terceiro time mais rápido da NBA. Hoje eles enfrentam o Los Angeles Lakers, que é o segundo time mais rápido da NBA. Isso significa que eles vão gastar pouco relógio, vão correr bastante, ou seja, teremos muitos arremessos por minuto. Tudo para ser um jogo over, mas eu não deixo de trabalhar com isso, porque, repito, o OKC estão cansados e, mais do que isso, eles podem correr um pouquinho menos e também a linha está muito alta. Mas por que eu tô falando em relação a pace se eu quero trabalhar com rebotes? Bom, com pace alto significa que você tem muitos arremessos por minuto. E considerando que o Oklahoma City Thunder está muito mais perto das 10 piores ataques da NBA do que dos 10 melhores, significa que eles vão ter muitos arremessos e muitos erros. Com muitos erros, mais rebotes. O que justifica o fato deles serem um time que mais cede rebotes por jogo na NBA. Não só isso. Se a gente for observar, o seu principal jogador, Shai Gilgeous-Alexander, também um dos jogadores que mais arremessam por jogo na NBA, é um jogador que, acima de tudo, gosta dos arremessos curtos. E considerando que ele tem bons protetores de aro ali, né, com Anthony Davis pela frente, significa que muitos desses arremessos curtos que ele costuma tentar sairão errados. Ele também tá cansado, sem confiança, porque ontem foi um jogo ruim, e mais do que isso, eles foram massacrados pelo OKC, o que significa que muitos desses arremessos curtos dele, que quando batem no aro não faz o arco tão longo, vão cair nas mãos do pivô rival. Não à toa também, se a gente for observar em rebotes cedidos por jogo para centers, o Oklahoma City Thunder é o quarto time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição. Quando a gente olha power forward, eles são o time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição. Então, Rui Hachimura e Anthony Davis estarão ali, né, com muitas condições de fazer o over em rebotes, mas eu vou priorizar o AD porque a gente sabe que é uma estrela muito maior e deve ter mais minutos de quadra, e minutos são muito relevantes para a gente fazer qualquer aposta. Digo isso ontem por conta do Giannis Antetokounmpo, que fez apenas 22 minutos ontem e por isso ficou no abaixo dele na sua pontuação. Então, acima de rebotes, independente do jogador de garrafão do Los Angeles Lakers, tem muito valor. O meu preferido é o Anthony Davis, 12.5 tem valor sim, mas eu vou esperar essa linha bater os 11.5, porque eu acho que ele vai fazer um acima de. O Oklahoma City Thunder tem como seu principal reboteiro Josh Giddey, que nem joga no garrafão, né, um jogador ali muito mais de armação, então significa que o Anthony Davis não vai ter muita dor de cabeça para recuperar essas posses de bola, considerando também que o Oklahoma City Thunder, em aproveitamento de rebotes na NBA, eles também não são grande coisa, são quarto pior aproveitamento de rebotes em toda a liga. Beleza? Então, em resumo, a gente vai trabalhar aqui com o over em rebotes do Anthony Davis, nessa partida aqui dos Lakers contra o OKC, o under no jogo entre Orlando Magic e New York Knicks abaixo de 231.5 pontos, vitória do Phoenix Suns, ou handicap de menos 2.5 para eles vencerem por pelo menos 3 de diferença, Memphis e Chicago abaixo de 241.5 pontos e acima de 0.5 bola de 3 do Nikola Jokic. Lembrando que a análise de New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks a gente vai fazer exclusivo do nosso grupo VIP, além de muito conteúdo extra. Hoje a gente vai mandar mais uma vez a nossa cartilha indicando onde apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham se inscrito no canal, gostado do nosso trampo e, mais do que isso, deixado aquele like porque vai fortalecer muito. Muito obrigado mais uma vez e falou!